Olá, meu nome é Isabel Vale, eu sou a responsável pela Bombol Editora, sou a publisher. E ano passado, final de 2024, a gente publicou um livro chamado Homens Altamente Sensíveis. Mas antes da gente entrar nessa temática, na temática dos homens, eu já conheci o Fábio e o Fábio me apresentou um traço de personalidade que até então eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu gosto de estudar psicologia, hein? Esse traço de personalidade se chama paz, pessoas altamente sensíveis. E a partir do momento que eu comecei a conhecer esse tema, estudei um pouquinho, li um livro e tal, falei, gente, eu acho que eu sou paz também. E fica essa dúvida, né? E eu queria pedir para o Fábio se apresentar um pouquinho sobre a sua trajetória, enfim, de vida, também se reconhecendo como pessoa altamente sensível e um pouquinho do seu interesse pessoal em estudar mais esse tema e até levar à frente alguns movimentos aí em torno dele, né? Legal, obrigado Isabel, obrigado pelo convite também. Bom, eu sou Fábio Cunha, eu sou engenheiro de formação, também trabalho em grandes empresas, sou inquieto, me interesso por estudar tudo que me encanta no mundo, eu estou conectado. E eu também sempre fui interessado por autoconhecimento, por psicologia, e sempre li muito sobre isso, e já fazia, né, terapias há muito tempo. Parece que tinha uma conta que não fechava dentro de mim. Parece: "Nossa, eu estou aqui fazendo essa terapia há tanto tempo", parece que todo mundo consegue ultrapassar essa fase, né, ou parece que para mim a dor é muito pior, o trauma parece que é diferente do outro. Então eu ficava com uma questão no ar, assim: "Será que o problema sou eu? Será que eu sou diferente de todo mundo?". E aí eu estava, lendo um livro da Susan Cain que chama O Poder dos Quietos. E aí nesse livro ela está falando, né, sobre as vantagens da introversão, que a introversão não é um problema, etcétera. E tem um capítulo ali que ela falava de pessoas altamente sensíveis. E ela explicava ali quais são as características, tinha um teste básico ali para você fazer, e quando eu fiz e eu li o que ela estava descrevendo, eu falei: "Nossa, me encontrei. Quer dizer que eu não tenho um problema, quer dizer que eu sou uma pessoa altamente sensível, agora tudo se explica". E para mim foi realmente uma virada de chave, assim, na minha vida de compreensão de por que que eu sou assim, por que que na infância eu era assim, por que que eu parece que eu sinto mais do que todo mundo, por que que eu tenho mais necessidade de ter momentos quietos e sozinhos, por que determinados ambientes me sobrecarregam e eu não consigo estar presente em determinadas situações, determinados ambientes de trabalho, etcétera. E aí, isso foi tão forte para mim, essa mudança de dizer: "Ah, o problema sou eu tenho algum problema que eu tenho que consertar", para eu não tenho um problema a ser consertado, eu simplesmente sou uma pessoa altamente sensível, eu tenho um sistema sensorial, cognitivo, que trabalha diferente, isso me leva a ter comportamentos diferentes, a ser uma pessoa diferente da maioria. E então quando eu comecei a entender isso, entender que isso tem os desafios, mas também tem, uma série de vantagens, né, de coisas positivas que a gente traz. Eu me encantei tanto e eu mergulho, assim, toda coisa que eu descubro me encanta, eu mergulho. Então eu comecei a pesquisar a fundo, eu comecei a me conectar com grupos, então eu procurei no Facebook se tinha grupo de pessoas altamente sensíveis, e aí eu conheci esse grupo no Brasil que já tinha ali, acho que na época umas 2.000 pessoas, para mim foi um espanto saber que isso existia e já tinha tantas pessoas assim. Então ali eu comecei a acompanhar as postagens, também me conectei com o pessoal lá de fora, né, porque lá de fora essa pesquisa já está muito mais avançada do que aqui no Brasil. Então eu também me conectei com alguns autores lá fora para saber o que está acontecendo, comecei a participar de alguns cursos, workshops que esses autores estavam oferecendo, para entender mais sobre o traço. Então foi aqui que eu caí, né, e nesse caminho eu conheci a Rosalira, que é uma mentora, né, que trabalha com pessoas altamente sensíveis já há bastante tempo aqui no Brasil. Eu fiz o processo de mentoria com ela e depois a gente começou uma parceria de gerar conteúdo para a comunidade. Então a gente faz pesquisa, escreve artigo e faz post no blog, grava vídeo juntos. Então foi aí também que eu fui aprofundando essa pesquisa e chegamos até onde eu estou hoje, né?
com a publicação do livro também. Maravilha. Então, queria dizer para quem está assistindo que esse é o primeiro vídeo de uma série de entrevistas com a temática de pessoas altamente sensíveis. Esse primeiro sou eu entrevistando o Fábio, e os outros é o Fábio entrevistando outras pessoas, inclusive a doutora Rosa Lira, né? Muito querida, escreveu o prefácio do livro, muito querida mesmo. E aí, Fábio, até numa fala sua agora você falou assim, sou diferente da maioria. E aí eu me lembrei que tem esse dado que dentro dos estudos, das pesquisas, disse que em torno de 20% das pessoas no planeta são altamente sensíveis. É isso mesmo? É isso aí. Então, esse é um número que existe desde da pesquisa, né, da Elaine Aron, que foi a primeira pesquisadora que identificou e nomeou esse traço. Então, o nome oficial que ela usou é sensibilidade de processamento sensorial. E ela identificou que todas as pesquisas que ela fez, né, nas universidades, com entrevistas, etc., que de 15 a 20% da população tem essa característica, né, ou algumas características em comuns, s que ela chamou de alta sensibilidade. E o mais interessante que eu acho, é que ela começou a pesquisa dela olhando no reino animal. Então ela identificou algumas características, ela foi pesquisar o reino animal se tinha essa característica. E no reino animal ela também encontrou que dentro, né, de cada espécie, você tem um grupo de animais que são mais sensíveis e que também corresponde a 15 a 20%. E aí tem até eu até cito isso na entrevista com a Ana, mas acho legal falar. Fabuloso sobre o cérebro da pessoa altamente sensível. E ali ela conta que nesse estudo das espécies animais, que tem um estudo que fala de uma alcateia de lobos, e que normalmente quando aparece, né, uma presa ou comida fácil, alguma coisa assim, a maioria dos lobos vão lá para comer, para agarrar, e cerca de 15 a 20% tem uma característica de não sair fazendo isso, eles observam, porque eles querem saber se aquilo é uma armadilha, querem saber se tem algum perigo, querem entender aquela situação antes de se atirar. Isso é uma característica da pessoa altamente sensível, a gente tem essa característica de sempre parar antes, observar, analisar todas as possibilidades. E aí ela explica que isso é fundamental para a sobrevivência da espécie. Que se não tivesse esses lobos fazendo isso, eles seriam capturados muito mais fáceis, né, não reconheceriam os perigos. Então e se fosse mais do que 20%, também ia ser ruim, porque, né, a gente tem muito lobo esperando e e pouco lobo caçando. Então ela fala da importância, né, desse número para o equilíbrio da espécie, e a Elaine Aron, ela descreve que em toda a história da humanidade também foi importante pessoas com esse comportamento para, né, identificarem determinadas coisas na agricultura, na caça, então da importância da sensibilidade na evolução da nossa espécie humana também. Uhum, maravilha. Pois é, porque não é tão pouco, né? É muito Sim, interessante, nem é muito e nem tão pouco também, né? é. Muito bom. E eu estava falando, né, quando eu comecei a conhecer esse assunto, ai, não, eu acho que eu sou, acho que eu não sou. E aí eu queria te perguntar, como é que a gente pode ter certeza que a gente é uma pessoa altamente sensível? Legal. Então, assim, né, a pesquisa começou com a doutora Elaine Aron, ela desenvolveu ali um questionário de autoavaliação, que você fazia uma avaliação e descobria se você era ou não. E aí ela disse que obrigatoriamente toda pessoa altamente sensível tem que ter 4 características que ela chama de DOES, que é o pensamento com profundidade, ou seja, tudo que eu penso é muito profundo, eu faço conexões, eu mergulho fundo, não tem nenhum pensamento que eu recebo informação e analiso na superfície. Então, é uma profundidade de pensamento, de conexão com memórias antigas, né, sempre muita profundidade. O segundo que é o O, que é a superestimulação, overstimulation. Então quer dizer que você capta muito mais, dados do ambiente, né, estímulos do ambiente.
o exemplo que é bastante usado é como se fosse o obturador ali da câmera fotográfica, né, ele é muito mais aberto, então os nossos sentidos eles são mais abertos, então a gente captura mais estímulos de todos os tipos, físicos, sensoriais, emocionais, ruídos, conversas, então tudo a gente está mais aberto e absorvendo. E como a gente recebe mais estímulos e processa mais profundamente, isso exige muita energia do nosso sistema. Então a gente acaba superestimulado ou sobrecarregado mais fácil. Então isso também é uma característica. A terceira é empatia. Então nas pesquisas mostram que as pessoas que têm esse traço têm uma atividade maior dos neurônios espelhos. Então tem mais facilidade em entender e sentir o mesmo estado emocional das outras pessoas. Então a gente tem uma empatia muito maior do que a média, vamos dizer assim. E por último, percepção de sutilezas. Então a gente percebe nuances, e aí cada um, ela sempre fala assim, eu gosto dessa frase da Elaine Aron, ela fala assim: "Somos todos sensíveis, mas todo mundo no mesmo oceano de sensibilidade, mas cada um é um barquinho diferente". Então tem pessoas que são mais sensíveis à música, então ela percebe notas que os outros não percebem, ou mais sensíveis visualmente, ou mais sensíveis à emoção das outras pessoas. Então são essas sutilezas que que a que a pessoa altamente sensível pode perceber, detalhes pequenos, né, às vezes uma coisa que mudou numa sala, uma caneta que mudou de lugar, tem gente que percebe, porque qualquer sutileza, qualquer pessoa que está com humor diferente, percebe também. Então essas seriam as 4 características obrigatórias que ela diz que tem que ter. E aí essa pesquisa, né, do questionário de avaliação sempre é muito questionado, porque é um questionário de autoavaliação, que você vai lá, se avalia e diz se você é ou não é. Então pode ser muito manipulado, né, se eu quero ser, eu vou dizer ali que eu vou dar respostas, né, que vão me levar a isso. Então tem um time, né, de pesquisadores que estão trabalhando nesse momento, eles lançaram recentemente um novo questionário de avaliação, que foi esse questionário avaliado. Então ele tem muito mais perguntas, tem perguntas que buscam inclusive identificar, essa sensibilidade, se ela é mais estética, se ela é mais, física, se ela é mais emocional. Então ele tem perguntas em cada um desses campos e fizeram, né, uma série de testes, de avaliações. Então, o entendimento é que hoje a gente tem um questionário melhor do que aquele primeiro, para avaliar se você é uma pessoa altamente sensível. E outra coisa importante também é que esse traço, ele tá junto com todas as outras coisas que a gente pode ter, né, com outros traços de personalidade, com outros, mesmo diagnósticos de neurodivergência que podemos ter. Então, pode ser que muitas pessoas são altamente sensíveis, né, mas não, talvez não seja, esse o que mais chama atenção, o que mais, né, talvez ela tenha um outro traço que seja mais marcante e por isso, ela nunca deu atenção para isso, mas é possível. Entendi, vai se confundindo, vai se misturando, né? É, E às vezes um exa traço mais evidente. é. E pra mim o que eu sempre penso, assim, é muito mais uma questão de autoconhecimento, né. Então, a partir do momento que eu vejo uma coisa, eu falo: "Deixa eu entender se isso diz respeito a mim mesmo". Então não é assim: "Ah, vou ler e vou ter um diagnóstico que vai me dizer como que eu funciono". Não, acho que deixa eu entender se isso que estão falando bate comigo, e conforme eu vou descobrindo aquilo, eu vou me conhecendo melhor também. E aí, quando a gente conversa com pessoas que tem esse traço em comum e a gente começa a ver que as experiências são muito próximas, então acho que nesse reconhecimento no outro também a gente vai se descobrindo, né. Entendi. Muito Olha que interessante. interessante isso. Daí as comunidades, né? Enfim, as É, trocas de informação e também a pesquisa vai evoluindo. Por isso que hoje tem testes mais. exatamente. Então já tem identificação de genes que estão presentes, né, da sensibilidade. Então já tem 2 genes que estão relacionados com o transporte de serotonina e que dizem respeito a esse aumento, né, da sensibilidade. Então os estudos estão tentando achar relação, assim, é todo mundo que tem esse gene dessa forma que tem? Não, porque tem também uma interação com o ambiente, tem também uma interação com a forma que você, cresceu, como que foi a sua infância. Então,
as pesquisas estão avançando para dizer esse sentido. Tem um componente que é genético, que torna você suscetível, né, à alta sensibilidade, a desenvolver mais sensibilidade, mas que também é importante o componente do ambiente, principalmente o ambiente da primeira infância. Então, se você teve uma infância num ambiente que era mais acolhedor, mais tranquilo, talvez você passe até despercebido por isso. Agora, se você teve uma infância de ambiente muito estressante, né, essa sensibilidade, ela foi usada até como uma defesa para você perceber perigos no ambiente. Tem até uma pesquisa bem interessante que o Michael Plus, que é um dos pesquisadores mais atuantes no momento sobre esse tema, ele está fazendo uma pesquisa com crianças na área de Gaza, para identificar o impacto dos traumas em crianças que são altamente sensíveis e crianças que não são altamente sensíveis, para realmente entender esse ambiente, né, esse componente do ambiente e como que é diferente em cada uma das crianças. Bem É um ambiente interessante. extremo, né? Um ambiente É, extremo, acho que dureza. talvez por isso que ele escolheu, né, falou assim: Sim. qual é o lugar que o ambiente mais afeta? Uhum. Vamos lá entender as diferenças". Sim. É, E a gente estava falando da importância das relações, né, para esse autoconhecimento, essa autopercepção também. sim, E eu lembrei que no livro, você, no seu relato, né, que tem no livro, você fala do seu casamento, né? Fala, o quanto o seu segundo casamento é, é diferente, vamos dizer assim. E aí eu uhum, queria, imagina, você já afirmou lá no livro, mas eu queria checar, sim, é realmente diferente? E por quê? O que sim, que aconteceu? Conta aqui em sim. vídeo, qual foi a grande diferença do primeiro para o segundo casamento, assim? Legal. Eu acho que a principal diferença é que entre um e o outro eu descobri, que eu era uma pessoa altamente sensível, né. E então, assim, teve muitas das questões, primeiro casamento, eu posso dizer que eram muitos conflitos que aconteciam, porque eu não sabia que eu era altamente sensível e não conseguia explicar. Então vou dar um exemplo, eu chegava em casa do trabalho e eu não conseguia conversar, eu precisava ficar quieto, e eu não conseguia explicar o que era aquilo, porque não era uma: "Ah, estou bravo com você, não quero falar com você", e ao mesmo tempo eu não conseguia explicar por que que eu tinha que ficar quieto, porque aquilo era importante para mim. Então esse é um exemplo, né. Eh, e quando eu descobri que eu sou uma pessoa altamente sensível, então eu chegava super estimulado com tantos estímulos que eu tinha no trabalho, no trânsito, etcétera, e que eu não tinha mais, como gastar essa energia, né, com conversa, etcétera. Eu precisava me reabastecer sozinho para depois eu poder ter condições. Então eu não sabia nem explicar isso. E da mesma forma, sim, né, várias situações que eu percebo que eu vivia numa superestimulação crônica, que a gente chama, né, porque como eu não sabia que eu era totalmente sensível, vivia em situações que estimulavam a minha sensibilidade. Então eu estava sempre no limite, né, podemos dizer assim. Então isso eu consigo reconhecer, essa mudança do meu conhecimento, de conseguir expressar tudo isso. E aí, depois, né, que eu me separei, e eu tive um tempo ali que eu foi justamente o período que eu me dediquei a me conhecer mais, e aí foi onde eu mergulhei no trabalho sobre autossensibilidade, foi onde eu fiz todo o trabalho com a Rosalira. E aí quando eu, né, me relacionei com a minha atual esposa, ela já era uma pessoa extremamente sensível. Então foi bem interessante, porque eu pude, ver nela essa sensibilidade. Era uma pessoa que entendia quando eu falava de sensibilidade. Então essa conversa de: "Olha, agora eu preciso ficar sozinho, não é nada contra você, mas eu preciso de silêncio", a gente tem de maneira muito aberta, né, muito fácil, assim. Então essa foi uma diferença, e ao mesmo tempo que a gente se entende nessa sensibilidade como 2 pessoas sensíveis. Então para mim foi né, são 2 oceanos de sensibilidade se encontrar. Então a gente tem momentos, assim, de ficar, né, horas ouvindo uma música em silêncio, e tá tudo bem, tá gostoso, né, a gente tá ali, tá juntos, cada um absorvendo a sensibilidade da sua forma, e quando tá junto também, é uma coisa
mais profunda. Acho que essa profundidade, foi bem importante. E eu só consegui alcançar, acho que esse estado, a partir do momento que eu também conheci o traço e pude me entender. Muito bacana. É, É, a construção da relação já é, foi com essa característica, vamos dizer, presente, né? sim, Consciente entre vocês, né? Então, sim. flui, né? Flui melhor agora. Flui melhor. E eu poder Aham. explicar, e não quer dizer que seja tudo maravilhoso todo o tempo, né, mas eu poder explicar algumas coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu. Ela tinha um restaurante que ela queria muito me levar uma vez, e a gente entrou nesse restaurante, mas era um dia que eu, né, tinha trabalhado o dia inteiro, fui jantar, tava um barulho imenso de falação no restaurante, e eu não consegui ficar, sabe. Aí quando dá essa super estimulação, eu fico de mau humor, eu não falo direito, né, quero ir embora. E e aí ela ficou brava comigo, falou: "Nossa, eu queria tanto demorei tanto para te trazer aqui, etcétera". E aí depois eu pude explicar para ela: "Olha, mas nesse dia aconteceu isso, não quer dizer que todo dia vai acontecer, a gente pode tentar ir outro dia", né, e às vezes é assim mesmo, tem dia que eu parece que a minha, né, a o copo não está tão cheio, então eu consigo estar nesse ambiente, e acho que é isso que a gente vai aprendendo com o tempo, o nosso limite. Então não é que nunca vou estar em ambiente barulhento, nunca vou poder estar num evento, né, de trabalho que tem um monte de luzes e falação, mas é saber os limites, saber o momento que eu posso, que eu não posso e aprender a comunicar isso. Então isso também faz muita diferença no relacionamento. Comunicar e se preparar, né? É, Eventualmente você sabe que vai ter um sim, evento, um momento mais estressante, então conseguir se preparar para estar naquele momento tranquilo, né? exato, exatamente. É, E te ouvindo também, quando você descreveu, às vezes a gente fica horas ali ouvindo uma música e tem uma profundidade, né? E fiquei pensando sobre a questão do luto nas pessoas altamente sensíveis, né? Eu pessoalmente passei por alguns lutos aí nos últimos anos, acho que praticamente todas as pessoas do planeta, né, diante de uma pandemia que a gente sim, viveu, mas mesmo depois, né? É, e estou curiosa para saber se é diferente, porque na verdade não existe um jeito de passar, de viver o luto. Não existe uma coisa uniforme, né? Mas fico imaginando que para a pessoa altamente sensível, talvez seja, não sei se mais doloroso, porque não dá para medir dor, né? é. Ou mais extenso, não sei. O que que você tem a dizer? Me conta. Recentemente eu participei de um grupo de estudo de lutos com pessoas altamente sensíveis, né. E e foi bem interessante, porque assim como você, observava isso em mim, e não só luto de relacionado à morte, mas luto de perder o emprego, luto de uma mudança de vida, o quanto que para mim essas coisas eram difíceis de processar, assim, parece que, nossa, né, uma mudança de emprego, parece que é uma mudança de identidade, tão profundo que isso afeta. E então acho que é justamente isso, como com a pessoa altamente sensível, tudo é muito profundo, então uma dor de um luto, ela vai levar a gente para lugares, eh, profundos dentro de nós, vai levar a gente a refletir sobre muita coisa, e parece que a gente fica com aquela ferida aberta por mais tempo também, né, então é uma sensação mesmo de ter uma ferida que fica ali aberta e é difícil dizer se demora mais ou menos do que outras pessoas, né, mas que o luto é um processo de muito intenso para as pessoas altamente sensíveis, isso com certeza, isso deu para perceber nessa jornada que eu participei, onde você tinha pessoas que tinham, assim, perdido, né, parentes muito próximos, tinham pessoas que tinham perdido emprego, tinha pessoas que estavam num momento de transição de vida, e em comum todas traziam essa profundidade, o quanto que essas perdas, né, eh, fizeram essas pessoas se transformarem de alguma forma. Assim, não é nenhuma passa por um luto, assim, simplesmente da mesma forma que entrou. Então, e uma coisa que a gente sempre comenta, assim, e não dá para explicar o que a gente sente, assim, não dá para dizer para outra pessoa: "Nossa", porque é uma coisa que é uma dor extremamente profunda e mexe com
com tudo, assim. São coisas que parece que só nessa troca mesmo entre as pessoas é que a gente vai compreendendo e sendo compreendido. Interessante isso. Compreender e ser compreendido, hein? É, isso é tão É, eu, importante. um dos lutos que eu vivi, é, enfim, estive, né, estava em contato com Sim, pessoas e a gente vê isso, cada um lida de uma maneira, e eu fiquei admirada, assim, ficava admirada de como a pessoa, dependendo da pessoa, como se ela tivesse girado uma chavinha e falou assim, não, ok, a pessoa se foi, tá tudo bem. E eu também, eu não sou assim também. sim, É um processo que leva é, até anos, né? Não são dias, meses. Tem gente que também acha, não, em 6 meses você não tem 6 meses nenhum. É o tempo que eu precisar, né? Que cada pessoa precisar, né? Então, acho bem exatamente. Não, importante. tem uma pessoa próxima, assim, que é bem sensível, e ela passou por uma mudança de emprego, e eu lembro que a gente estava conversando, já tinha passado assim, um ano e pouco desde da saída, da demissão da empresa lá onde ela estava. E aí ela falou, parece que eu ainda não absorvi aquilo depois de um ano, né? E aí na conversa a gente falou, é o processo do luto mesmo, aquela pessoa morreu, né? Estava encaixada naquele contexto, e a outra nova ainda não nasceu. Então é um processo intenso isso mesmo, dependendo do quanto da daquilo tá é importante para você, quantas emoções, né, estão relacionadas com aquela experiência, com aquela perda, etcétera. E é assim mesmo. Eu já me Eu também, peguei. quando eu passei por isso, eu falava: "Meu, não é possível, parece será que só eu que fico, remoendo, parece que só eu que fico preso, que não consigo superar", mas não, é isso mesmo, parece que a gente quer entender todos os detalhes daquilo para poder transformar, né, para poder compreender por que aconteceu aquilo e Acho que é esse o sai caminho. diferente. Acho que é por É, aí mesmo. Que eu também percebo, eu quero entender. Tem até pessoas que falam assim, cara, para que que você quer entender? Aconteceu isso e pronto, aceita e vai. é. Não, é a minha necessidade, né? É a tal Mas eu da também, profundidade de pensamento, a gente não quer é, só passar, né, a gente quer entender detalhadamente, destrinchar aquilo, saber começo, meio e fim, porquê, com o que que aquilo se conecta. Então acho que é essa característica que faz esse processo, né, ser tão intenso. é. E eu também já me peguei para emprego, e eu falei assim, nossa, Isabel, você é tão apegada, eu me acusando, né? Eu me culpando. Uhum. Nossa, mas você é tão apegada. Ou então, nossa, que dificuldade que eu tenho de deixar ir. Né? Então, tem Sim, umas coisas assim de se auto-julgar, né? sim, Mas então, quando entende que na verdade é um processo e que é uma é, característica, e é isso, quando aceita essa exatamente. característica, facilita essa. Exatamente, porque uma coisa que você comentou do auto-julgamento, a crítica também é algo muito comum na pessoa altamente sensível. Porque, ela tem essa características, né, de buscar quero entender todas as possibilidades e quero escolher a melhor, e a melhor não é só pensando em mim, é pensando em mim e no todo. Então parece que qualquer decisão da nossa vida, a gente quer tomar a melhor decisão para nós, para o todo, e e analisar todas as possibilidades. Isso deixa a gente maluco, porque a gente qualquer coisa que aconteça na nossa vida nunca vai ser a melhor de todas, nem melhor para todo mundo. Então a gente tende a ser muito crítico. E quando a gente descobre essa característica, também ajuda a gente a ser mais leve com a gente, né, e aprender a nos acolher também. Sim, de certa forma, uma autoeducação, né? A educação É, da melhor maneira possível, que é o sim, autoacolhimento, que é a autocompreensão, né? é, Maravilha. E, bom, já que esse traço é tão presente na vida e no cotidiano, porque assim, pode ser 20%, mas é 20% que está aí no mundo inteiro, né? Não é um gueto, não, eles se concentram em. Não, é. E aí a minha pergunta é sobre a questão das políticas públicas. Se hoje já existe no Brasil ou em algum país políticas públicas, né, assim, vamos dizer, a governança do mundo, né, se está olhando, se leva em consideração essa característica, se tem projetos em torno das pessoas com essas características.
Legal. Então, assim, hoje desconheço qualquer coisa que tenha nesse sentido. O que a gente tem é ainda embrionário no mundo é um movimento da neurodiversidade. Então, esse movimento ele entende que todas as formas de funcionamento do cérebro, de aprendizagem, de sensorial, cognitivo. Então, aí você coloca, né, o autismo, o TDAH, dislexia, dispraxia e tantas outras formas. Então, esse movimento diz que todas são formas diferentes do ser humano. Então, não são doenças, não são problemas, elas podem ser tratadas se tiverem, né, atrapalhando, se tiverem, né. Então, você pode tratar, mas não quer dizer que você vai transformar a pessoa numa pessoa normal, assim. Então, porque ela diz que isso é o normal, né. É normal que as pessoas sejam diferentes, é normal que você tenha pessoas que tenham, concentração maior em determinados assuntos, pessoas que tenham facilidade em outros tipos de pensamentos, pessoas que se concentrem em padrões, pessoas que se comuniquem de formas diferentes. Então, a neurodiversidade, ela traz essa característica, então que as empresas e tudo, né, deveria funcionar com esse entendimento de que pessoas não podem ser medidas por uma mesma métrica de sucesso, as pessoas não podem, eh, ter a mesma carga de trabalho, então tem pessoas que precisam ter mais flexibilidade de horário, de tempo, de ambiente, etcétera. Então esse movimento, ele está começando, né, então em muitos lugares do mundo já tem empresas, né, que estão começando a olhar para isso, estão trazendo ambientes mais flexíveis, que as pessoas possam dizer das suas necessidades, eh, de pausa, necessidade de tudo, né, de ter, eh comunicação de uma forma diferente da outra. E dentro da neurodiversidade, também tem pessoas que defendem que pessoas altamente sensíveis fazem parte, né. Por quê? Porque a gente tem um sistema de cognição sensorial diferente, não eu não po eu, por exemplo, eu tenho necessidade de ter, talvez mais pausas durante o dia do que uma outra pessoa que não seja altamente sensível. Eu posso ter necessidades de determinados eventos, por exemplo, eventos sociais, que são mais difíceis ou podem ser mais estimulantes para mim do que para outras pessoas. Então, que é importante a gente ter dentro, né, das empresas, dentro dos ambientes, essas possibilidades. Então, o que que eu tenho visto que quando a gente, por exemplo, esses dias eu fui no Museu Oscar Niemeyer lá de Curitiba, e lá eu vi uma salinha eu esqueci o nome que era agora, mas era uma série voltada para o autismo, eu não lembro exatamente, alguma coisa, sala de retiro sensorial, alguma coisa assim, que era uma salinha toda escura, que você poderia ficar ali um tempo, né, para se desligar do barulho, do ambiente, etcétera, para se acalmar, e depois voltar. Essa solução serve para todo mundo, serve para o autismo, serve para pessoa totalmente sensível, então quando a gente começa a pensar que quero, ter ambientes, né, que sejam acolhedores para as pessoas que têm necessidades diferentes, a gente acaba abraçando todo mundo, então a autoacessibilidade também acaba sendo atendida, né, quando a gente olha para as outras condições neurodivergentes. Maravilha. E te ouvindo, e lembrando de outras conversas aí dos últimos dias, a questão da necessidade da gente desacelerar, né? Então, quando você fala, essa sala vai servir para todo mundo, vai mesmo, É, porque todo mundo está precisando desacelerar, está sim, precisando aprender a dar limites, né? Dizer é, mais nãos e até mais sims para outras coisas, né? exatamente. E aí, essa questão o importante que eu vejo, assim, que as empresas aceitam melhor quando você fala assim, porque tem um diagnóstico, e essas pessoas, elas precisam, né, então quando você convence, né, que a empresa ela precisa olhar para isso, você passa a ter a possibilidade de poder se comunicar e que isso não vai ser visto como quem é esse folgado que está pedindo uma pausa durante o dia. Porque então você pode se comunicar e dizer: "Olha, eu sou uma pessoa que eu não consigo responder WhatsApp, Slack e e-mail tudo junto. Então se você quer falar comigo, use esse canal, por favor". Então você passa a poder dizer e orientar. Isso é bom para todo mundo, porque a empresa também vai ter um funcionário que vai estar usando a sua capacidade, né, para trazer benefícios para a empresa. Então, por exemplo, pessoas altamente sensíveis, elas têm qualidade de criatividade, de poder
mediação de conflitos, trazer diferentes perspectivas, porque ela tem a simpatia, então ela consegue enxergar a necessidade das outras pessoas. E uma coisa importante também, que tem vários livros que falam que as pessoas altamente sensíveis são o canário na mina de carvão, que é os mineradores, eles levavam canário para a mina, porque o canário percebe antes que todo mundo se tem gás vazando. Então, se o canário morre, ele sabe que tem que sair todo mundo da mina, porque o gás tá tóxico. E as pessoas altamente sensíveis no ambiente de trabalho, por exemplo, são pessoas que vão sentir mais rápido e mais forte o efeito, por exemplo, do ambiente tóxico, né, de coisas que não estão funcionando bem. Então, quando você ouve essas pessoas e, né, e faz de tudo para elas estarem bem lá dentro do ambiente, elas são recursos muito importantes para trazer esses detalhes das sutilezas, né, que talvez os outros não percebam. Muito bom. Arrou. Né. Muito lindo, muito lindo. Obrigada, Fábio. Obrigado pela conversa. Bom, esse é só o primeiro vídeo de vários outros. Quero te perguntar se você quer falar um pouco das pessoas que você vai entrevistar, Sim, já acho entrevistou e vai entrevistar e está na sequência aí da nossa conversa. Quer falar um pouquinho? sim, vamos falar. Então eu vou entrevistar a Rosalira Santos, que é essa nossa mentora aqui, né, no Brasil, a pioneira que trouxe esse tema pra gente e quem mais conhece sobre o assunto. Então a gente vai conversar com ela sobre as pesquisas, sobre, eh, como que a gente pode, eh, lidar melhor com a nossa acessibilidade para que ela seja como que fala, um aliado, né, nosso, a nossa acessibilidade, como usar ela a nosso favor para nos fazer bem e a gente aprender a nos preservar também. Além de muitos assuntos sobre comparação com outras características e pesquisas mais recentes. Eu conversei também com a Ana Hubert, que é uma especialista em ansiedade. Ela está escrevendo livros, né, onde ela está destrinchando o que é ansiedade na história da humanidade e qual a relação com a alta sensibilidade. Então, a gente vai conversar sobre como que que a autoacessibilidade se relaciona com ansiedade, quando que a ansiedade é causa, quando que é só um sintoma da nossa sobrecarga e que quando a gente aprende a preservar nossa energia, aprende a se regular, a gente também acaba cuidando da ansiedade. E depois eu conversei com o Matheus, que é um dos pioneiros, né, desse grupo de pessoas altamente sensíveis no Brasil, e a gente conversa sobre escolhas de carreira e também um pouco sobre como é ser um homem altamente sensível. Arrou. Maravilha, muito bom. E eu espero que sejam só os primeiros, que tenham muito mais para a gente trazer Sim, mais esse conteúdo, para ele ficar mais conhecido. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai se reconhecer e vai ficar aliviada. A gente fica aliviado, gente, é é isso, isso. né? A gente fica aliviada quando percebe que são características, né? Que não necessariamente não é um enquadramento, né? Ah, não estou enquadrado. Não, é só porque você tem essas outras características e está tudo bem. Tá É tudo bem, isso. é isso aí. Então, a gente vai encerrando aqui esse encontro, essa conversa. Queria saber se você quer trazer últimas palavras. Eu queria te agradecer muito pelo espaço que você está trazendo, porque realmente quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando de um mundo mais humano, da gente, né, realmente a gente, abraçar aquilo que nos torna mais humanos, que é aquilo que a gente sente, né, a gente tá vivendo numa época tão desconectada de sentimentos, então quanto que é importante a gente falar sobre isso e a gente refletir sobre como viver honrando essa sensibilidade. Então, te agradeço muito por esse espaço e que eu acho que faz diferença realmente quando a gente conhece o traço e conhece outras pessoas também que falam sobre isso. Exatamente. Eu que agradeço, Fábio, desde o primeiro contato. Agradeço Obrigado. profundamente. Seguimos, seguimos, seguimos. Obrigada. Obrigada É, a todo mundo que está assistindo. E tem mais, viu, gente? Tem outros vídeos aí.